Shalom, lekulam Israelitim, legerim shel geluim lev, Renasaf benami Crispin levi asher medaber itchem, vechrain liani shelanu ledaber hatorah hukim vemishpatim, ra mitzvot asher yotzu merape Yahweh. Shalom a todos os israelitas das 12 tribos de Israel, inclusive a tribo de Judá, e os estrangeiros de coração sincero ou de corações sinceros que virão aguardar a Torá, a lei do Eterno. O nosso objetivo é juntar as 12 tribos de Israel através da Torá, conforme está em Ezequiel capítulo 37, que nos últimos dias o Eterno, ele chamaria todas a descendência das 12 tribos de Israel, tiraria do vale de ossos secos, que são as religiões, as filosofias, a política, e traria eles para que pudessem guardar a sua Torá, para que pudessem ter vida. E vida só com a Torá. Foi por isso que Moshe, ele disse diante das 12 tribos de Israel: eu coloco diante de vós a vida, a Raim, e a Mavet, a morte. Coloco diante de vós a Brachá e a Kelalá. Escolhe, pois, a Raim para que vivas. O Eterno hoje está levantando homens e mulheres de corações sinceros, saindo dentro das grandes religiões para guardar o seu concerto eterno. O concerto que ele fez com nossos pais, com Avraham, Yitzhak, Yaakov e Yosef, e com todos os israelitas. David, no Terrilim de número 119, 136, ele diz: rios de lágrimas saem dos meus olhos, porque ímpios não guardam a tua lei, a tua Torá. Sou companheiro dos que guardam a tua lei, a tua Torá. Terrilim 119, 63 e o 115. Vamos estudar a Torá e que o Espírito do Eterno possa desvendar os teus olhos para que você conheça as maravilhas da Torá. Nós paramos no item de número 534. Estamos estudando os estatutos e os juízos do Eterno, 613 ordenanças, chamada de Hukim ve Mishpatim. Nós paramos no item de número 534. Estamos falando de julgamento e conduta de juízes. E agora vamos para o item de número 535. Um juiz não pode aceitar o testemunho de um parente de uma das partes. Devarim 24, 16. Devarim 24, 16. Os arvot, os pais, não serão levados à morte pelos filhos, e nem os filhos serão levados à morte pelos arvot. Todo homem será colocado à morte pelo seu próprio pecado. Então, um juiz não pode aceitar o testemunho de um parente de uma das partes, seja de um pai, ou de uma mãe, ou de um irmão, ou de uma irmã, ou de um avô, ou de uma avó, ou de um primo, ou uma prima. Em uma sentença, o juiz não pode aceitar.
que um parente de uma das partes seja testemunha. E principalmente os pais, os filhos. Às vezes nós vemos com tristeza, principalmente na política, as pessoas começam, e até na religião também, o filho do presidente, o filho do governador, do prefeito, ele fez isso, ele fez aquilo, assim, com o intuito de atingir o pai. O pai que é presidente, ou o pai que é prefeito, ou o pai que é vereador. Mas a Torá é clara, a lei do Eterno é clara. Quando a pessoa faz isso, ele peca diante do Eterno. Porque o filho não levará o pecado do pai, e nem o pai levará o pecado dos filhos. Cada um responderá individualmente pelo seu pecado diante do Criador. Vemos que o mesmo Espírito também se aplica nas religiões. Você viu o filho do rabino, como é que anda? O filho do pastor. O filho do bispo, e assim por diante. Mas a Torá é clara. Os pais não serão levados à morte pelos filhos, e nem os filhos serão levados à morte pelos pais. Todo homem será colocado à morte pelo seu próprio pecado. Às vezes a pessoa esquece do seu próprio pecado e começa a acusar o pecado do outro, usando a família, usando os filhos daquele dirigente, os filhos daquele pastor, ou rabino, ou presidente, ou governador, ou vereador, ou deputado, ou isso ou aquilo, para tentar denegrir a imagem daquela pessoa. Mas isso é abominável diante dos olhos do Eterno, porque o Eterno está vendo tudo isso. Cada um responderá pelo seu próprio pecado. Bom, então esse item 535, um juiz não pode aceitar o testemunho de um parente de uma das partes. Às vezes, se o pai, a mãe, o filho, irmão, sobrinha, fosse lá para ajudar uma daquelas partes, um dos seus parentes, ele não podia, porque a Torá é contra isso. Então, abre jurisprudência para outros assuntos, como eu acabei frisando anteriormente. Hoje, na política, o que mais o povo usa é desse subterfúgio maligno para atacar ou o presidente, ou o governador, ou o vereador, ou o pastor, ou o rabino, é o que mais o povo usa. É o mesmo espírito. O espírito da política maligno que está na política é o mesmo espírito que está nas religiões, que está na economia, porque é o sistema da besta, sistema político, religioso e econômico, que oprime as pessoas. E nós vamos agora ver esse item de número 535. Um juiz não pode aceitar o testemunho de um parente de uma das partes. Nós vamos ver na Torá oral, no tempo de Abraão, de Isaac, de Jacob, de Job, homens justos, que andaram segundo a lei, quando não tinha ainda escrita, que o Eterno soprava nos ouvidos do homem e da mulher. O item 535. O juiz não pode aceitar o testemunho de um parente de uma das partes. Job, Jó, capítulo 8. Job, Jó, capítulo 8. Verso 3 a 6. Perverteria Iá o Mishpat,
ou perverteria o Todo-Poderoso o mishpat, o juízo? Se teus filhos pecaram contra ele, e ele os lançou por causa de suas transgressões. Se tu continuamente buscares a Iá, e fizeres tuas súplicas ao Todo-Poderoso, se tu fores puro e tzadik, justo, certamente agora ele se levantará por ti e tornará a morada da tua tzedaká próspera. Então, se teus filhos pecaram contra ele, e ele os lançou por causa das suas transgressões. Então, os filhos levarão o seu pecado. Os pais também, se pecaram, levarão os seus pecados. Nem o pai responderá pelo pecado do filho, e nem o filho responderá pelo pecado do pai, e nem da mãe. Cada um responderá pelo seu próprio pecado. Bom, e agora nós vamos a Torá no tempo de Yahushua e dos seus Talmidim. Esse item 535. 535. Um juiz não pode aceitar o testemunho de um parente de uma das partes. Lucas 21, 12 a 17. Lucas 21, 12 ao 17. Lucas 21, o 12 ao 17. Mas antes de tudo isso, porão as mãos sobre vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, sendo levados diante de melahim, de reis e governadores, por causa do meu nome. E isso se converterá para que sirvais de testemunho. Onde isso, portanto, em vossos levavotes, em vossos corações, de não meditardes diante do que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e rohamá, sabedoria, a fim de que todos os vossos adversários não sejam aptos de refutar nem de resistir. E sereis traído por ambos, parentes, irmãos, pela mishpahá, por haverim, amigos, e farão que alguns dentre vós sejam levados à morte, e vós sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome. Estamos chegando já quase nesse tempo, nós estamos vendo que o ateísmo, ele está invadindo, né? Já invadiu a Europa, já invadiu vários países, está chegando na América Latina, só falta o Brasil, muita perseguição sobre aqueles que pelo menos tentam anunciar o nome, anunciar a Torá, aquilo que é reto diante dos olhos do Eterno. E veja bem que nós seremos entregados até por parentes, por amigos, por haverim, irmãos. Aí se constitui aquela testemunha falsa que o sistema vai aceitar, porque ele não conhece a Torá. Então a Torá diz, um juiz não pode aceitar o testemunho de um parente das partes, mas para condenar o justo, eles vão aceitar esse testemunho, muitas vezes de um parente, de um amigo, de um irmão, para condenar o justo e o inocente, para perseguir aquele que fala no nome Yahushua e na Torá, na lei do Eterno. Mas a palavra diz, sede fiéis até a morte, sede fiéis até a morte, aleluia, e eu vos livrarei. E vós sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome, mas nenhum fio de cabelo da vossa cabeça se perderá, conforme está escrito lá em Devarim 28 na Torá. Abençoarei a tua amassadeira, livrarei do inimigo, livrarei do mal violento, sanguinário. Aleluia. Quando tu guardar os meus estatutos
e os meus juízos. Bom, nós vamos para o item de número 536. Agora, o tempo é muito curto aqui, e a gente tem que fazer resumo dos mandamentos aqui da Torá. Mas esperamos que o Espírito do Eterno complete em vosso coração, para que você possa entender as maravilhas da lei do Eterno. O 536, não condenar baseado no testemunho ou no depoimento de uma única testemunha. Devarim 19:15. Devarim 19:15. Uma testemunha não se levantará contra um homem por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado que ele peque, pela boca de duas testemunhas, ou pela boca de três testemunhas, o fato será estabelecido. Bom, tudo que nós devemos fazer com duas ou três testemunhas. Uma só não será aceita. Então, um juiz não pode condenar baseado no depoimento de uma única testemunha. Tem que ser duas ou três. E nós estamos vendo hoje, às vezes, os juízes do mundo ocidental, não é só aqui no Brasil, em outro lugar, às vezes pega escuta telefônica de uma pessoa e condena aquela outra pessoa, o que é errado. Ele devia checar duas ou três testemunhas, igual diz a mãe de todas as leis, que é a Torá. A Torá é a mãe de todas as leis. Na verdade, essas leis que nós vemos hoje no Ocidente e no Oriente, em muitos lugares, são leis que foram remendadas da Torá. Foi por isso que a Ushua falou que não se pode colocar pano novo, que são os remendos constitucionais, os remendos constitucionais, de pano velho, que é a Torá antiga. A lei do Eterno prevalecerá, quer o homem queira ou não. Bom, então, quando o Eterno deu a Torá, ele tomou duas testemunhas, tomou o céu, a terra, mais de duas testemunhas, digo, as estrelas, o sol, a lua, e ele deu a Torá, para que nós não fôssemos condenados só por uma única testemunha. Então, essa terra que você está pisando, que eu estou pisando, esse céu que você está olhando para cima, as estrelas, a lua, o sol, são testemunha da maldade, da iniquidade do homem aqui na terra, na face da terra. Então, um juiz não pode aceitar o testemunho de uma única, o depoimento de uma única testemunha. Vamos ver na Torá oral esse item de número 536. Bereshit 14:13. Bereshit 14:13. Bereshit 14:13. E chegou ali alguém que tinha escapado e contou a Avraham, o Ivri, o hebreu, pois ele morava na planície de Manre, o Amorita, o irmão de Escol, irmão de Aner, e esse estava numa brite com Avraham. Aleluia. Então chegou ali uma testemunha. E Abraham, antes, ele inquiriu para ver se aquela testemunha estava correta, com Manre, o Amorita, Escol, Aner, e os que estavam ali num conselho com ele, antes dele selar e ouvir aquela testemunha. Bom, para finalizar, nós vamos agora no tempo de Yahushua HaMashiach, esse item de número 536. Não condenar baseado no depoimento de uma única testemunha. Corinthians Beth, 2 Coríntios 13:1. Corinthians Beth, 2 Coríntios 13:1.
Esta é a terceira vez que estou indo até vós. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será restabelecida. Shaul, baseado na Torá. Esta é a terceira vez que eu estou indo até vós. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será estabelecida. Tinha problemas ali na Querilá de Corinto. Mas Shaul, com toda a sabedoria da Torá, ele falou, olha, vamos examinar pela boca de 2 ou 3 testemunhas todos esses assuntos. Shalom, lekulam, zot habracha, shelasaf, benami, crispim, halevi, hazaken, yani raiti rotse, levarei otihá, imurá, brachot, shel Yahweh. Shalom aleichem lekulam.